Eu acho que primeiro a gente tem que falar da sucessão, né? Contextualizar a sucessão, né? Dizer que a sucessão familiar, né, como já é amplamente sabido, é um processo complexo, né? É um processo que muitas vezes é conflituoso, né? Então, um processo de sucessão mal conduzido, ele traz sérios problemas para a empresa familiar. E aquela estatística que mostra que uma empresa familiar, com o passar das gerações, ela vai ficando pelo caminho, né? O grau de mortalidade, a estatística de mortalidade de uma empresa familiar, né, que é alta com o passar das gerações, muito se deve a um processo sucessório mal conduzido, né? Então, quando se conduz mal esse processo, é quase certeza de problemas numa empresa familiar, na geração seguinte, ou até mesmo em futuras gerações, né? E a gente vê que muito dessa mal condução de um processo de sucessão tem a ver com a família não encarar a sucessão como um processo, né, mas sim como um evento. É aquele evento em que a mãe ou o pai adoece ou falece, né? E aí os olhos vão se voltar para os herdeiros para que eles ocupem aquele lugar, né? Mas isso é um momento de crise, né? É um momento de crise. Então é um momento que precisa ser evitado, né? Então, é óbvio que a gente não vai evitar uma morte na família, não vai evitar o fato de uma pessoa adoecer e não ter condições de continuar trabalhando, mas o processo de sucessão a gente precisa trabalhar desde cedo e não deixar para trabalhar quando isso acontece, né? Quando esse sinistro acontece. Então, grande parte dos problemas que existem com uma sucessão se devem exatamente a isso, a não encarar a sucessão como um processo, e sim como um fato. Aconteceu o fato, nós precisamos colocar um sucessor no lugar, né? E aí, quando a gente tem um herdeiro preparado, que ótimo, né? Que bom, né? Muitas vezes a gente não tem um herdeiro preparado, ou nós temos vários herdeiros preparados, que também pode ser um problema sério, né? Isso pode gerar um conflito na família. Mas quando a gente não tem um herdeiro preparado para esse momento, muitas vezes é preciso elevar um colaborador à condição de líder, né, da empresa, de executivo principal da empresa, ou então até contratar no mercado, né, trazer um executivo externo para a empresa. E aí tem um risco grande, né, existe o risco de não haver um alinhamento cultural com a família, um alinhamento cultural com a empresa, e isso vai gerar problemas. Então, para se evitar esse tipo de problema, a melhor forma é tratar a sucessão como um processo. Que já foi falado aqui também, que sempre, tanto o sucessor ou o sucedido, eles têm que trabalhar muitas skills, as suas competências, né? Não é só o jovem que tem que trabalhar, né? Parece que só o fundador ou aqueles que já estão na organização, eles já estão prontos e quem chega tem que ser trabalhado. Na verdade, todos têm que ser trabalhados. Diga, a família inteira tem que ser trabalhada nisso, né? E a gente fala de uma tendência que é a mistura das soft skills e das hard skills. Nossa, tem muito aprendizado de hard skills, ou seja, aquelas competências que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente pode medir. Bom, processo produtivo, produto, processos de inovação, relatórios gerenciais, financeiros, tudo isso, esse sucessor, ele precisa aprender a ler um relatório, porque independente daquele papel que ele vai desempenhar na organização, ou vai ser de acionista, ou vai ser de executivo, né? Não importa qual é o papel que ele vai dar, ele tem que estar inteirado dessas competências, ele tem que estar absorvendo essas competências, porque mais cedo ou mais tarde ele sentará numa mesa e vai decidir muitas questões em relação a essa empresa, né? Mesmo que seja para vendê-la, né? Mas vai estar no colo dele também essas decisões. E já o fundador, ele também vai ter que talvez compreender algumas
competências, de hard skills aí que talvez ele não conhecia, as metodologias ágeis, empresas ambidestras, qualquer relação dessas de inovação, mecanismo de inovação para crescimento, né? Como o Adriano mesmo falou, a tecnologia, a transformação digital, a internet das coisas, enfim, tem muitos aprendizados de hard skills, mas tem muitos aprendizados de soft skills também que tem que ser misturado. E talvez as soft skills sejam um pouco mais doloridas na empresa familiar, né? Exige um pouco mais de energia emocional dessas pessoas. E que são as soft skills? Aquelas skills emocionais, aquelas skills que a gente aprende com a vida, aquelas skills que a gente aprende nessa reflexão que a Dani tanto falou para nós aqui, que é vendo qual é o teu impacto, vendo como é que aquilo pegou na organização ou na família, se autoconhecendo. São skills que muitas vezes até se confundem com valores familiares, né? Como é que eu me comporto emocionalmente frente a alguma situação? O que isso tem a ver com nossos valores? O que tem a ver com as questões que eu aprendi desde a infância, daqueles valores que foram alocados e trabalhados na nossa família, né? E essas soft skills, elas são muito trabalhadas dentro de uma empresa familiar, até porque quando as questões que a gente trabalha lá na organização, a gente resolve muitas vezes no almoço no domingo. Porque o processo sucessório, ele é consistente quando eu consigo entender o papel do outro e eu consigo me enxergar na cena como uma projeção futura do que é importante para mim também, do que eu acho relevante, qual é o meu traço de diferença, mas que também é o meu traço de contribuição para esse negócio, para que eu possa levar adiante. Então, essa oportunidade de relação efetiva com tudo que a gente vive, ela pode ser prejudicada se a gente não der atenção para dar uma consistência nesse processo sucessório, né? Então, assim, e aí dentro desse contexto de aprendizado, né, de preparo, uma coisa que a gente sempre fala, além dessa relação entre o sucessor e o sucedido, são ambientes de promoção, de capacitação desse herdeiro de uma forma mais intensa, porque é a exposição que o meio que ele vive que vai elevar esse grau de maturidade, essa capacitação desse herdeiro, esses novos olhares, estar aberto para ser um empreendedor, né, para ter novas experiências. Você precisa ofertar um ambiente para esse herdeiro, que seja um ambiente para elevar o nível de capacitação desses jovens, que é bem o que a gente traz nesse programa também, que vocês vão conhecer depois, né? Então, assim, sucessão bem feita, ela dá trabalho, ela requer esforço. Quando o Adriano fala assim, a sucessão pode acontecer naturalmente, ela até pode, vai ser transmitida ali de alguma forma, mas ela não vai se sustentar. E é isso que a gente está preocupado, uma sucessão de qualidade, para que as gerações possam transmitir esse legado de uma geração para outra. A gente fala muito intensamente, né, lá no nosso programa Próxima Geração, né, que um dos passos essenciais para a longevidade de um negócio familiar é o preparo do herdeiro. Né? O futuro, a gente sempre diz, né? O futuro da empresa vai ser do tamanho da competência e do preparo desses herdeiros. Então, quanto mais a gente investe, quanto mais a gente prepara esses herdeiros, é bem possível que a gente tenha uma possibilidade de uma empresa, né, com um nível de competitividade muito maior, com uma sustentabilidade muito maior para ela dar conta de lidar com todas as diversidades que ela vai encontrar. E assim, e a gente sempre fala, é preparo de herdeiro, é preparo da geração antecessora e é preparo da família. Todos têm uma partezinha de contribuição quando a gente fala de negócios e de longevidade da empresa familiar. E se a gente não cuidar, essa modernidade
essa corrida contra o tempo, ela vai atrapalhar a qualidade do processo sucessório.